Olá, você que nos assiste. Eu sou Júlia Brandt e começa agora mais um episódio do nosso podcast Interior Baiano Notícias, que além de portal, ele tem um compromisso de 2 vezes na semana trazer pessoas relevantes para a nossa cidade, para a gente conversar sobre política, sobre saúde, economia, né? E aqui ao meu lado, meu colega querido Wilson Júnior. Olá, Júlia. Olá, você que acompanha o Interior Baiano Notícias. É uma honra ter vocês aqui com a gente e uma honra também ter a nossa convidada aqui com a gente, que já vamos apresentar. E, Júlia, vamos para mais um podcast Interior Baiano Notícias. Mais um, já vamos começar aqui, eu vou falar sobre ela. Hoje eu estou aqui com uma presença feminina para alegrar aqui ao meu lado. Estamos com ela, a vereadora Viviane Sampaio. E eu vou, como sempre, aquela colinha básica para a gente não falar nada errado sobre a pessoa, né? A vereadora Viviane, ela é formada em enfermagem e em direito, com mestrado em gestão de saúde pela Fiocruz, e vereadora já foi secretária municipal de saúde de Vitória da Conquista, e se elegeu vereadora pela primeira vez em 2016, pelo Partido dos Trabalhadores, com 1.755 votos. Em 2020, Viviane foi reeleita com 1.966 votos, e agora em 2022 foi candidata a deputada estadual pelo PT, quando obteve 9.237 votos. É a única mulher da bancada do PT, e foi líder da bancada de oposição em 2019 e 2020. É atual presidente da Comissão de Saúde e Assistência Social e da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Defesa da Mulher. Também responde pela Corregedoria da Câmara. Tudo certinho até agora, vamos lá. Vereadora Viviane, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Espero que a gente tenha um bate-papo aqui maravilhoso e fique à vontade. Eu que agradeço, Júlia e o Wilson, pelo convite. Estou muito honrada, né, estar aqui fazendo parte deste podcast, né, discutindo a importância, principalmente da política na nossa cidade, na Bahia e também no Brasil. Bom, vereadora, 2023 já começou sob novas gestões, tanto no Estado, né, como no governo federal. E quais são as suas expectativas agora para o novo mandato de Jerônimo Rodrigues e até do presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Pode ir. Minhas expectativas são as melhores possíveis, né? Nós aqui na Bahia, nós já estamos pela 5ª vez consecutiva com gestões do Partido dos Trabalhadores, agora com um novo governador, que é Jerônimo Rodrigues, né? Um homem do interior, um homem simples, né? Que conhece bem as necessidades das pessoas que vivem no interior, porque a gente tem também essa necessidade de olhar o interior da Bahia com a mesma prioridade que é olhar da capital. Muitas vezes se usam, inclusive no meio da política estadual, Salvador e o resto da Bahia. E nós, com Jerônimo sendo governador, a nossa esperança é que democratize cada vez mais, né, as políticas públicas do estado da Bahia também para o interior. O que Rui fez muito bem. Porque a gente teve uma democratização das obras, democratização das políticas públicas, né, dos hospitais, das policlínicas, a questão das estradas, e a gente espera que Jerônimo alavanque, né, nessas questões e também, né, questões que ficaram por conta do governo federal. A gente teve aí uma grande lacuna, principalmente em questões, né, de direitos humanos, de cidadania, defesa da mulher, né, em questões de causas de identidades mesmo que ficaram à mercê. E o Estado precisa também agora, né, junto com o governo federal, eu creio que alavancar essas pautas, né, e a gente conseguir realmente dar avanço em algumas questões que ficaram realmente, né, sem ter esse apoio da gestão federal. Então, eu espero que a gente possa ter mais mulheres também na política, mais mulheres nos primeiros escalões e segundos escalões do governo Jerônimo, assim também como no governo federal, para que a gente possa também democratizar mais a participação das mulheres na política. Você falou que ficou uma lacuna nesse período, nos últimos 4 anos, no âmbito da gestão federal. De 0 a 10, qual a avaliação que você faz do governo do ex-presidente? 0. 0? Na sua opinião, não tivemos nenhum acerto, né, na gestão? Não vejo nenhum acerto. Pelo contrário, vejo um retrocesso muito grande, né, no tudo aquilo que a gente construiu ao longo, né, desde Lula e Dilma, desde o golpe, né, a partir de 2014, eu acho que a gente teve um retrocesso muito grande no nosso país, né, em questões assim, tão importantes para a humanidade. Né, a gente ter o retorno da fome, né, da miséria, né, o Brasil voltar para o mapa da fome. Então, assim, para mim, só o fato único de a gente ter que voltar para o mapa da fome já explicita uma política pública, né, uma política governamental que não pensa nas pessoas. Então, não vi nenhum avanço, pelos contrários, a gente teve aí uma pandemia, né, onde mais de 600 mil pessoas vieram a óbito,
né? Muitas dessas pessoas poderiam ter tido a vida poupada se realmente a gente tivesse à frente, né, de um governo federal, realmente uma pessoa que preocupasse com a vida humana. Então, para mim, né, infelizmente, né, é triste a gente dizer isso de uma gestão de 4 anos, mas eu não vi nenhuma ação política do governo federal, nenhum tipo de acerto. Eu acho que a gente retrocedeu muito na questão da preservação do meio ambiente, né, com desmatamento, né, a questão das próprias vacinas, que não foi só a questão da vacina da Covid, mas nós temos hoje indicadores, né, absurdos em relação à vacinação, principalmente com a volta da poliomielite, algo que a gente já tinha erradicado no nosso país, a gente voltar a conviver com paralisia infantil, onde nós temos vacina que evita, sarampo, entre outras, né, não só na questão da saúde, mas no próprio desenvolvimento econômico. Eu acho que o Brasil perdeu muito nesses 4 anos dessa gestão, né, que graças a Deus já se encerrou aí dia 31 de dezembro de 2022. Era até isso que eu ia perguntar agora, porque diante da sua nota, você disse que não teve nenhum acerto, digamos assim. E quanto aos erros, você já nos deu alguns exemplos, você acha que o principal foi na saúde, então? A saúde, eu digo que é uma pauta muito identitária para mim, né? Identitária para mim, mas assim, eu vejo que na mulher, né, nós tivemos a política pública, a gente não teve nenhuma política pública de combate à violência contra a mulher. Nós tivemos um orçamento menor, muito menor do que nos governos anteriores, e além desse orçamento ser menor, ele não foi executado. Então, a gente não teve abertura de casas-abrigos, nós não tivemos políticas públicas nenhuma voltada para a questão da mulher, envolve mulher, criança, né, a questão econômica, né, a gente não vê, eu não vi nenhuma mudança no mercado econômico, de que houve uma política, mesmo com a austeridade, nessa política neoliberal que foi adotada, né, pelo país, não vi melhoria na qualidade de vida das pessoas, porque se a gente tem um país que onde mais de 300 e tantas mil pessoas passando fome, não é possível que uma política econômica que é positiva, né? Então, a gente voltar para o mapa da fome, para mim, já explica, né, que em todos os âmbitos esse governo, ele realmente falhou. Vereadora, nesse cenário político, a prefeita Sheila Lemos se apresenta como opositora ao PT. Ela apoiou a ACM Neto, apoiou o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Como você acha que fica essa relação dela com a gestão estadual e federal a partir desse ano de 2023? O que isso pode trazer de dificuldades do ponto de vista da gestão pública mesmo? Bem, eu entendo que a prefeita ela sempre realmente se colocou como opositora, né, ao Partido dos Trabalhadores, não apoiou, né, nenhum âmbito estadual, nem âmbito federal, nenhum candidato, né, ligado ao Partido dos Trabalhadores. E eu entendo que para ela, né, como gestora pública da 3ª maior cidade da Bahia, até para que ela possa, né, fazer um governo que realmente possa trazer benefício para a população conquistense, ela vai precisar dialogar tanto no governo estadual como no governo federal, né, mesmo sendo da bancada de oposição, né, sendo da parte da oposição. Mas eu entendo que na política tudo é muito dinâmico, né, eu creio que o governador, tanto Jerônimo quanto, né, o presidente Lula vai estar aberto a esses diálogos. Eu creio que ela vai ter muito mais, talvez, condições de trazer políticas públicas, né, convênios para Vitória da Conquista do que foi no governo anterior de Bolsonaro, porque aqui nós não tivemos nenhum investimento do governo federal. Mesmo sendo alinhada ao governo federal, né, a prefeita Sheila ela não conseguiu nada. Inclusive, né, o prefeito anterior, Ezen Guzmão, não tinha nem deputado estadual, nem deputado federal. Né, agora que Sheila apoiou deputado estadual e federal, né, que tiveram votos aqui em Conquista, embora não sejam de Vitória da Conquista, mas tiveram votos aqui em Conquista, foram apoiados por ela. Eu creio que agora é o momento que ela vai ter que buscar emendas parlamentares, ao invés de ficar focando só em empréstimo. Porque o empréstimo, você busca, mas você vai pagar, o contribuinte vai pagar. Enquanto você vai buscar realmente convênios, emendas parlamentares, vem por via da política. Então, eu creio que ela precisa ampliar esse diálogo, precisa buscar as bases, né, não mesmo sendo, né, diferente do que acontece aqui, porque nós somos oposição aqui e não temos acesso ao governo, né, não temos acesso a nenhuma participação, né, nas políticas públicas do governo municipal. Mas eu entendo que é o papel dela enquanto gestora, né, fazer essa parte realmente, né, de diálogo. Vereadora, você falou até, citou a questão de representatividade do ponto de vista de congressistas, né, deputados. Um aspecto que me chama a atenção é que Vitória da Conquista, nos últimos anos, não tem conseguido emplacar nomes no primeiro escalão do governo estadual.
é uma demanda que vem chamando a atenção, e não só na questão do PT, mas o PSB, o PCdoB. O que será que falta? A Conquista está sem prestígio nesse sentido? Conquista não tem pessoas que conseguiriam agregar ao governo estadual, dar sua contribuição? Outras cidades com menor potencial, com menor número de eleitores, possuem 2, 3 secretários. O caso de Itabuna, que tem o secretário Davidson Magalhães, era do governo Rui Costa. E Ilhéus com a Adélia Pinheiro. Então, assim, Conquista não consegue agregar esses nomes à gestão estadual? É uma boa pergunta essa, viu, Wilson? Porque nós também, né, que estamos aqui em Vitória da Conquista, que ativamente, politicamente, Conquista sempre teve um papel extremamente importante, né, tanto na política municipal, com o ex-prefeito Guilherme, com o próprio deputado estadual Zé Raimundo, deputado federal Valdenor Pereira, né, deputado Fabrício do PCdoB, né, nós temos aí Jorge Sola, que embora não seja de Vitória da Conquista, mas também deputado federal que representa a nossa cidade, a gente realmente tem esse questionamento, né, porque na política é uma questão também de disputa, né, disputa política. Então, eu entendo que nós precisamos, né, estar mais próximo, todos esses mandatos, né, em busca de realmente ter maior representatividade no primeiro escalão, né, do governo estadual e até do próprio governo federal. Né? Conquista agrega pessoas, tem nomes, tem quadros, né? Nós já tivemos aí secretário Geraldo Reis, que é de Vitória da Conquista, né? Integrou o governo de Rui Costa como secretário, né, de Direitos Humanos, mas nós temos quadros. Eu creio que está faltando realmente, né, uma disputa mais unida, porque eu entendo que cada deputado, vai buscando, né, um pouco da sua representatividade dentro dos espaços do governo, mas num momento como esse, a gente tem que pensar na cidade de forma coletiva. Então, um nome que agrega, um nome que representaria realmente a nossa cidade nesse primeiro escalão, que realmente, né, foi a falta aí que nós sentimos dessa lista, né, de nomes que foi divulgado. Né? Nós, inclusive, o grupo que nós pertencemos dentro do Partido dos Trabalhadores, que é a Tendência Avante, nós tentamos colocar o nome de Jorge Sola para a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, né, por toda a representatividade que Sola tem dentro da saúde pública, né, mas foi escolhida uma mulher, né, a doutora Roberta, e a gente tem que, nesse período, fazer as avaliações e nunca deixar, né, de fazer essa disputa. Nesse sentido, eu até citei, não apenas o PT, falei do PSB, do PCdoB, partidos que compõem essa base. Tem alguma questão da unidade aqui em Vitória da Conquista, dos partidos? Como é que tem essa relação entre os partidos aqui em Vitória da Conquista? Como é que se dá isso? Nós temos a frente, né? Que essa frente hoje é formada pelo PT, PCdoB, PSB e PV, né? Que é diferente da federação, que a federação só é composta pelo PT, PCdoB e PV, mas aqui a gente tem o PSB e tem o PSOL também, né? Geralmente o PSOL aqui compõe conosco também. Então tem essa unidade, né, no momento, principalmente das eleições majoritárias. Então, agora, para governador, para presidente, né, para prefeito, nós temos essa unidade quando as proporcionais, cada partido, né, tem a sua. Então, esse momento de você ir para uma disputa para conseguir emplacar um nome, né, eu entendo que seria um nome que representaria essa frente política que a gente, né, une aqui na cidade, de esquerda. E falando da esquerda, aí voltando agora para o Partido dos Trabalhadores, o PT de Vitória da Conquista, ele tem revelado novos nomes na política, como é o seu caso, como é o caso do vereador Alexandre Xandó. Só que assim, quando se fala em possíveis candidatos à prefeitura, os nomes que se ventilam sempre são deputado Valdenor, deputado Zé Raimundo. Falta ao PT um pouco de coragem no sentido de emplacar os nomes mais jovens à disputa do Executivo Municipal. Por que esses nomes são preteridos em relação a nomes de pessoas que já estão na política há mais tempo e que dão sua contribuição, mas que poderia, né, o PT investir talvez no nome jovem? Qual a sua avaliação dessa questão, né? Eu acho que não é uma questão de coragem, né, de faltar coragem. Eu acho que é uma questão política mesmo, né, de olhar essa questão mesmo de formação, de experiência mesmo, né? Eu creio que a eleição de Jerônimo, né, que foi um nome novo, né, um nome que veio até de última hora, porque o candidato era Wagner, né? Então Jerônimo já veio quase que no momento, né, final de decisão e provou, né, que nós temos condições, o Partido dos Trabalhadores, das Trabalhadoras, tem condições de apresentar nomes novos, quadros novos para disputar, né, em qualquer tipo de eleição,
né, e a qualquer cargo. Eu acho que o que falta realmente é a gente estar construindo esse processo de forma coletiva. Porque nós que somos considerados os mais jovens, né, dentro do partido, nós sempre colocamos os nossos nomes à disposição. Então, os nossos nomes já estão à disposição, né, para construir, né, um projeto político que não é só de Valdenor, não é um projeto político só de Zé Raimundo, é um projeto político coletivo de Dr. Guilherme, Meio de Xandó, de Jacaré, de Valdemir, né, que são nomes novos também, são pessoas jovens também, e que nós estamos aí construindo. Então, eu acho que se tiver um nome que não seja o meu, não seja o de Xandó, que seja um outro nome, que não seja o de Zé ou de Valdenor, ele tem que ser construído coletivamente, construído com as bases, com a população, né, com a direção partidária, porque ninguém é candidato de si mesmo, né? Então, a gente precisa ter realmente esse diálogo e ter essa coragem mesmo, né? Mas eu acho que não é a falta de coragem, eu acho que é uma questão mesmo de oportunidade, de análise política, de conjuntura, né? Porque a gente precisa entrar numa eleição, né, para vencer. E nesse contexto, eu tenho aqui o número. Na última eleição, você teve 7.014 votos dentro de Vitória da Conquista para deputado estadual. Essa votação, ela, de certo modo, credencia você como uma possível candidata. Você tem essa pretensão, há essa expectativa em torno do seu nome para ser, talvez, encabeçar a chapa majoritária à disputa em 2024? Sempre tem essa discussão, né? Nós que estamos na política, né, a gente sempre coloca o nosso nome à disposição, né, de uma forma coletiva, do projeto político, para galgar novas experiências, né? Então, eu creio, o fato também de ser mulher, né, o fato de a gente também já estar no segundo mandato, credencia. Eu acho que não só a mim, como qualquer um outro colega que está na Câmara de Vereadores, como o próprio Zé Raimundo, Valdenor, né, outros nomes também que nem estão, talvez, ativamente na política, mas têm que contribuir, eu acho que os nossos nomes não estão credenciados para ir para uma disputa, né, eleitoral da majoritária. Agora tem que ser uma construção mesmo, porque não adianta Viviane, né, o grupo de Viviane, que nós temos os nossos grupos políticos, né, que, claro, cria expectativa, né, às vezes faz essa, né, lança o nome, né, lhe cobra muitas vezes, você agora vai ter que candidatar para prefeita. Mas a gente entende que esse projeto ele é construído de forma bem coletiva e principalmente na base dos partidos, né, dentro do partido do PT, né. Bom, eu venho rapidinho aqui interromper esse papo que tá muito bom, mas é jogo rápido. Eu também dar uma notícia não, que notícia? Notícia é com eles. Quero dar um recado para vocês. Quer saber mais dos bastidores dessas notícias políticas que tá envolvendo a nossa cidade, o nosso estado? Entra no interiorbaiano.com.br que lá tem tudo, tá? Tem tudo e os bastidores daqui também. Vai tá lá esse nosso bate-papo, então confere lá, interiorbaiano.com.br. Exatamente, Júlia. Os bastidores e os desdobramentos dessa conversa aqui. Uma matéria especial sobre a entrevista com a vereadora Viviane Sampaio. Nós vamos abordar esses temas aqui. Acredito que mais vezes ainda também vamos falar sobre a cidade e todos os aspectos da política do interior da Bahia, não apenas de Vitória da Conquista. Bastante lembrar, você que nos escuta em Belo Campo, em Poções, em Planalto. Região. Região toda. Bom, vamos lá. Eu vou agora fazer uma pergunta sobre a atual gestão da prefeita Sheila Lemos. Qual a sua avaliação? O que você acha que pode melhorar? Ou como é que estão? Me diz aí. Bem, Júlia, a prefeita Sheila Lemos, né, ela já vem, eu considero a gestão dela uma continuidade do governo de Esa, então para mim não é uma gestão nova, né, é uma gestão que já completou 6 anos, né, e que tem problemas nevrálgicos que eles não conseguiram romper. Então, assim, a gente traz a questão do transporte público, né, que já é um problema crônico, né, onde se vai muito dinheiro do Tesouro Municipal, né, recursos próprios que poderiam estar sendo investidos em áreas também como saúde, educação, infraestrutura, e que estão indo para o transporte público, e muitas vezes eu acho que é uma falta de planejamento e competência da administração atual realmente enfrentar esse problema da forma que ele precisa ser enfrentado. A gente vê que foi uma total destruição que houve em relação à política de transporte público no nosso município. Então, eu entendo que é um problema grave e que atinge todas as esferas, principalmente os trabalhadores e as trabalhadoras que usam transporte público. A questão da saúde também, né, ela vem, a saúde ela já é complexa, a gestão da saúde por si só ela já é complexa. Né? O Sistema Único de Saúde, ele tem problemas de financiamento, né, a gente tem um congelamento da tabela do Sistema Único de Saúde já há mais de 20 anos, né, mas a gestão local, por ser uma gestão que representa, né, todo o interior do sudoeste da Bahia, né, Conquista é a referência, recebe recursos para isso.
Hoje, praticamente, quem tem feito a gestão para dar assistência à população de outros municípios é o estado da Bahia, com a policlínica, a unidade de pronto atendimento, que é a UPA, e a gestão do hospital de base. Então, assim, a gente vê hoje os próprios munícipes, né, as unidades básicas de saúde com estrutura precária, faltando medicamentos, faltando insumos básicos, né, faltando profissionais médicos. O ano passado, em 2022, houve uma demissão em massa dos médicos especialistas, eles não foram recompostos. Então, assim, a rede de saúde também, né, pelo tamanho da cidade, pela complexidade que é o município, também deixa muito a desejar. A educação veio aí de uma pandemia de 2 anos, onde ficou, né, a escola fechada. Quando se retornou, escola ainda com estruturas físicas precárias, né, nós passamos quase um ano inteiro sem os alunos que têm deficiência, sem poder frequentar a escola, porque o município não conseguia fazer uma seleção para contratar cuidadores. Então, essas crianças já foram prejudicadas, né, os 2 anos de pandemia, mas a questão... E fora quando chove, a questão de infraestrutura, né, que para mim são questões básicas, porque se já conhece que Conquista tem um problema, né, da própria estrutura de engenharia do município e a zona rural tão extensa, né, essas manutenções elas não são feitas a contento. Então, quando chove, a culpa é da chuva. Né? E não é culpa da chuva. Não é possível que todo ano, quando chove, a cidade vira um queijo suíço. Né? Não é buraco, é crateras. A zona rural é intransitável, atola ônibus, atola equipe de saúde. Então, são problemas que eu entendo, assim, que a eficiência administrativa da prefeitura, pelo tamanho que é, né, hoje, a estrutura de secretariados, né? Em 2021, foram criados mais de 40 novos cargos de confiança. Né? O tamanho da estrutura administrativa da prefeitura não justifica, né, essa ineficiência da administração da cidade. Então, Conquista hoje é uma cidade que a gente vê que está faltando competência administrativa para que realmente ela represente a terceira cidade, né, da Bahia. Eu ia pedir aqui para você elencar, talvez, as 3 principais carências do município hoje. Você citou várias, assim, teria como meio que falar de 3 pontos específicos que a gestão talvez tivesse que dar uma atenção especial logo nesse primeiro momento, nesse início de 2023? Eu creio que a questão do transporte público, né, tem aí anunciado uma licitação, já foram inúmeros estudos, dinheiro que já foi, né, essa questão bem complicada. Eu creio que a gestão da saúde, né, porque saúde ela é uma questão básica. Então, eu acho que, né, se a gente fosse elencar por prioridade, eu colocaria saúde, transporte público, saúde e a questão de mobilidade urbana no sentido de infraestrutura, não só mobilidade no sentido de faixa de pedestre, de sinaleira, mas essa questão toda, né, dessa organização realmente da mobilidade em Vitória da Conquista. O orçamento para 2023, aprovado agora na Câmara, superior a 1,5 bilhão. Com esse orçamento, era possível fazer uma gestão mais eficaz dentro da cidade? Sim. Muitas carências, um orçamento que eu acredito que seja o maior da história da cidade. E aí eu entro nessa questão. É um dinheiro que daria para ser trabalhado de modo que organizasse melhor a Vitória da Conquista, infraestrutura, saúde, educação, tudo mais? Sim. O orçamento a gente, né, aprovou e analisando todo o orçamento, né, foi um aumento de 40% de 2022 para 2023. Então, assim, se você for considerar um aumento, né, bom. Muita gente não entendeu isso ao ler as notícias. Como um orçamento sobe tanto? Isso entrou em empréstimo? Foi o que entrou aí no orçamento que... O segundo secretário de Finanças, né, na audiência pública que nós tivemos, eu fiz esse questionamento, né, porque esse aumento, né, tão considerável de 40%, já que a média nunca foi tão alta. E aí ele fez a seguinte explicação, que devido, né, à inflação ter batido a casa dos 2 dígitos, né, e a questão também da previsão de receita, o município está fazendo esse orçamento de mais de 1,5 milhão. Porém, essa distribuição do aumento de 40%, ele não é visto equânime em todas as secretarias do município. Então, assim, a Secretaria de Educação foi a que teve o maior aumento, né, no total, no montante de 2022 para 2023. Tem secretarias que houve redução, né, de orçamento de 2022 para 2023. Então, assim, a gente percebe pelo orçamento que existe algumas prioridades dentro do município que muitas vezes não reflete a necessidade da população. Então, a escolha do executivo
né, em aportar recursos, né, aumento de recursos em algumas secretarias, ela não incide diretamente em serviços, né, para a população. Então, saúde teve um aumento pequeno, né, educação teve um aumento grande, aí você vê meio ambiente reduziu, né, a própria Secretaria do Interior, que é a Secretaria de Agricultura, teve redução, né, teve redução no orçamento, as subprefeituras teve redução no orçamento, e o que mais me chamou a atenção no orçamento é o aumento absurdo que se houve em material de consumo. Eles triplicaram, em algumas secretarias até quadriplicaram o valor orçado para material de consumo e contratação de pessoa jurídica, que são pessoas prestadoras de serviço. Então, é um município que hoje tem contratos, né, terceirizados que é muito pujante. E a maioria dessas empresas não são de Vitória da Conquista e não participam de licitação. Elas são a maioria contratadas por dispensa de licitação e esse recurso não fica no nosso município. Esse recurso vai, né, para a cidade de origem. Então, foi até o que eu falei lá na audiência pública, que nós, vereadores, vamos ter que ter um trabalho extremamente importante na fiscalização da execução desse orçamento. Porque um orçamento, porque se nós aprovamos, é a Câmara que é responsável pela aprovação, nós temos a comissão permanente, né, que é a de fiscalização do ato do Executivo, que muitas vezes deixa de lado, né, essa fiscalização do orçamento, e ela é extremamente importante. Então, a gente tem 3 prestações de contas durante o ano, na cada quadrimestre. A prefeitura era obrigada a fazer uma prestação de contas na Câmara, mas ela não é tão detalhada como o orçamento. Então, é como se fosse uma tarefa, né, de cada vereador fazer esse acompanhamento, né, da execução desse orçamento. Então, esse orçamento, infelizmente, ele não retrata totalmente a necessidade da população, porque há uma escolha, e aí é discricionária, né, do Executivo, aonde ela vai aportar, né, esse recurso. E como vereadora, assim, como você pretende contribuir para uma Vitória da Conquista melhor? Quais são suas pretensões, assim, para as ações? 2023 agora, o que esperar de Viviane? Primeiro, né, essa fiscalização, né, mais minuciosa do orçamento já é algo que eu faço. Então, assim, todas as audiências, né, de aprovação de LDO, de lei orçamentária anual, de prestação de serviços, quando é avisada de forma antecipada, eu faço questão de estar presente, porque eu acho que é um momento que todo vereador ele tem a obrigatoriedade, né, de prestar conta, porque é um dinheiro público. Né? Então, eu quero manter, né, esse papel fiscalizador, né, de uma forma também mais minuciosa, porque realmente está na nossa mão a execução, né, desse orçamento, continuar propondo leis, né, leis que realmente venham mudar a vida das pessoas. Né? A gente tem lá na Câmara de Vereadores, né, pelo menos nós no mandato, toda lei que a gente procura propor, né, para aprovação, é aquela lei que vai impactar de alguma forma a população. Né, ou um grupo, ou uma parcela, né, daquela população. E muitas vezes a gente tem dificuldade, inclusive, a lei é aprovada, ela é sancionada, ela é promulgada, publicada no Diário Oficial, mas ela é engavetada. Né? A prefeitura ela não faz com que essa lei saia do papel para realmente regulamentar a vida das pessoas. Então, a gente ainda tem essa dificuldade. Além de aprovar a lei, de propor, passar por todo o trâmite, depois você tem que fazer um processo, né, de estar cobrando da prefeitura, das secretarias, para que essas leis elas sejam realmente, né, eficazes, saia do papel e vai ter vida própria para fazer essa regulação com o usuário, né? Então, nós temos a questão das comissões, né, da Comissão de Saúde, né, Comissão de Direitos Humanos, agora a gente teve esse desmembramento da Comissão de Direitos Humanos e Comissão da Mulher, né, nós criamos agora a Comissão da Mulher, né, somos apenas 2 vereadoras, precisamos ter 3, então vai ter que ter um homem vai compor a comissão, porque a gente não tem número suficiente de mulheres, mas é importante para dar maior visibilidade, né, para que a gente possa, né, executar ali nas comissões. O papel da comissão é extremamente importante, né, porque a gente recebe denúncias, a gente recebe manifestações dos usuários e a gente precisa dar um retorno. Então, o trabalho, o vereador, eu sempre falo, o vereador é o fiscal do povo. É ele que está mais próximo da população. Então, ele que faz o levantamento das demandas, ele que recebe essas reclamações e muitas vezes, e nós não executamos o orçamento. Então, às vezes tem uma diferença, a população cobra muito do vereador, mas ela não entende que não é o vereador que executa, não é o vereador que elabora o orçamento, não é o vereador que está ali fazendo, né, o dia a dia do planejamento de cada secretaria. Mas nós temos a obrigação de fiscalizar, de cobrar,
de propor, né, e fazer essa relação com o executivo municipal, que hoje não é um papel tão fácil. A gente não tem um diálogo tão próximo, né? Eles nos atendem muitas vezes, mas não executam. Então, assim, eu entendo, né, que nós da oposição, né, as nossas demandas chegam, e aí, ó, não, vamos colocar por cima aqui, ó, vamos colocar isso aqui por cima, e aí a gente vai ficando esquecido, né, naquele processo. Vereadora, a gente caminha para a reta final do nosso bate-papo aqui no interior baiano, e eu vou tratar de um tema para finalizar, que é a questão da mesa da Câmara, que agora, sob o comando do presidente Hermínio, né, e saiu o vereador Dudé, e você esteve na iminência ali de compor a mesa, teve essa discussão. Como se deu isso e o que levou a esse afastamento, essa não composição na mesa, como ela está agora, né, formada? Bem, Wilson, a composição da mesa, o que é normal em qualquer legislatura, geralmente as mesas serem mistas, né? Porque independente de bancada de oposição e de situação, a mesa, ela representa a administração, né? A mesa diretora, ela representa o corpo administrativo da Câmara, independente de ser oposição ou ser situação. Então, nós, né, tivemos um entendimento enquanto bancada do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, né, colocando, inclusive, o convite desses colegas que estavam fazendo a mediação da mesa, a construção da mesa naquele primeiro momento, que foi o vereador Bibia, né, ele que era o interlocutor da mesa, e aí nós assinamos, inclusive, um documento, né, que nós estaríamos apoiando o presidente Hermínio, para a composição, né, da mesa, mas nós estaríamos ali pleiteando, não especificamente para mim, mas para o partido, a primeira secretaria. E aí, os próprios colegas, né, que fazem parte da bancada de situação, vieram até mim e falaram, não, Viviane, a gente gostaria que você ficasse na mesa por ser mulher, para a gente ter a representatividade feminina na mesa, para sair essa questão que só tem homens, né? Para a gente realmente fazer uma composição, já que mista, mas também com homens, né? E com homens e mulher, só seria uma mulher na mesa. E aí, de repente, né, o que a gente tem conhecimento, porque eles não nos deram nenhum tipo de satisfação, né, não voltaram a conversar com a gente, em nenhum momento nós tivemos um diálogo com o vereador Bibia para saber qual foi as regras dos jogos que mudaram, mas nós soubemos que foi interferência da prefeita Sheila. Né, a prefeita Sheila falou claramente que não queria nenhum petista na mesa, principalmente a minha figura. Né? E isso aí a gente, infelizmente, a gente lamenta porque é uma mulher, né, que está praticando uma misoginia, um machismo em relação à Câmara, que é um poder independente, mas infelizmente, né, as pessoas aceitaram, na verdade, essa interferência do Executivo no Legislativo. E, diante disso, qual a sua expectativa, então, para essa mesa agora que foi formada, para os trabalhos legislativos de 2023? Não, eu espero que a mesa ela execute, né, o trabalho administrativo de forma transparente, né, realmente que venha facilitar a vida do cidadão e da cidadã, mas nós nos colocamos como oposição a essa mesa. Então, nós trabalharemos, né, fiscalizando também os trabalhos do Legislativo. Né? Então, nós nos colocamos como oposição a essa mesa que se formou, né, principalmente pela questão do machismo. Ficou muito claro o machismo, essa mesa atual que o presidente do DE, né, ela é uma mesa composta por homens, mas nós apoiamos uma outra chapa. Então, foram duas chapas, né, e nós estávamos compondo a outra chapa. Então, neste momento, a chapa que ganhou, ela, né, não foi aceita, nós aceitamos, trabalhamos ali em unidade. Mas nessa chapa atual, né, que foi formada, foi a revelia, na verdade, né, da composição de diálogo com o Partido dos Trabalhadores. Então, nós vamos nos colocar como opositor a essa mesa. Compreendi. Bom, eu já falei com vocês, mas vou falar de novo. Já entrou no interiorbaiano.com.br? Entra lá, porque lá tem todas as notícias que vocês querem saber sobre política, principalmente sobre política, né? Economia, saúde e tudo mais. E é o nosso site, o nosso portal, é interiorbaiano.com.br. Confere que tem tudo lá que você queira saber. Conteúdo atualizado diariamente. Diariamente. É isso aí. E assim, Wilson, agora, né? Agora. É aquela parte que a gente gosta. É isso. Estamos gosta. Na reta final aqui do nosso podcast, nós temos um quadro que a gente encerra nosso podcast após esse quadro. Não pode deixar. E ele é muito simples, vereadora. Mas exige de você a sua análise sobre 8 nomes. Nós vamos falar o nome de 8 pessoas. Nós queremos que você fale uma frase ou uma palavra, se for o caso, um adjetivo, a cada um desses nomes. 8 nomes. Posso definir. Queira definir uma palavra ou frase. Eu acho que
Eu vou começar, sabe? Comece, Porque eu sei que esse nome é o nome mais fácil. Vá. Aí eu começo, depois você vai. Depois Vamos, você Júlia. passa a bola, vai lá. Beleza. Vereadora, Guilherme Menezes. Um exemplo, Zé Raimundo. um guerreiro, Alexandre Xandó. uma novidade boa, Sheila Lemos. decepção, Ivan Cordeiro. meio perdido, Erzen Guzmão. truculento, Luiz Inácio Lula da Silva. esperança, E Jair Bolsonaro. Pra fechar aqui. um defunto. Pronto. Encerrado. Olha, eu quero só agradecer à vereadora Viviane Sampaio, dizer que as portas do interior baiano estão abertas para outras oportunidades. Foi uma honra e um prazer imenso gravar com você aqui hoje. Volte sempre. A gente tem algum ditado aí que diz que tem uma forma da visita voltar sempre, não sei o quê. A gente abre a porta, leva até a porta, mas olha, quero sempre ter você aqui com a gente. Que o interior baiano é isso. O interior baiano é política de conquista, política regional, política nacional também. Nós vamos abordar isso. E muito obrigado. Eu que agradeço, Wilson, agradeço, Júlia, né, a todos aqui do interior baiano. Gostei muito desse momento. Espero que a gente possa voltar aqui já depois com um pouquinho mais de avaliação desse ano de 2023, do que vai desenrolar aí na Câmara de Vereadores, né, com a questão do governo de Jerônimo, o governo de Lula e principalmente da política aqui no nosso município. Né? Eu acho que 2023 é um ano chave, né, para essa virada, né, da política que a gente espera, realmente que a gente está com muita esperança aí para 2023, que vai, né, definir o futuro aí de 2024. Maravilha, vai dar tudo certo. E é isso, pessoal. Obrigada pela participação e audiência de vocês. E é isso, confere aí as nossas notícias no interiorbaiano.com.br. E esse foi o nosso episódio de hoje com a vereadora Viviane Sampaio. Obrigada pela participação. Até mais. E até mais. Tchau, gente. Obrigado.